irmãos e irmãs. Hoje, sábado, 9ª semana do tempo comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Esta passagem de hoje é composta de duas partes. Uma na qual o Senhor censura os doutores da lei e outra na qual elogia o gesto de uma pobre viúva. Vamos meditar sobre a primeira parte. Diz o Senhor, falando destes doutores da lei, no versículo 40. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Uma possível interpretação deste versículo é a seguinte: os escribas e fariseus, no tempo de Jesus, costumavam administrar as propriedades das viúvas e pareciam pessoas confiáveis por sua aparência de grande piedade. Porém, além de ganharem uma porcentagem sobre os bens que administravam, eles ainda desviavam dinheiro destas pobres mulheres. E por isso, no fundo, eram gananciosos e ladrões. E é por isso também que nosso Senhor dizia: devoravam as casas das viúvas. Assim, muitos desses homens se aproveitavam da difícil condição social dessas pobres mulheres para defraudar os poucos bens que elas possuíam. Uma situação que nos revolta, mas que não está somente lá naquele passado, quando Jesus falava e exortava, mas está também muito presente nos nossos dias atuais. Ainda existem fariseus, doutores da lei em nossos tempos de hoje, que se aproveitam das difíceis condições de pessoas em alguma situação de fragilidade, como velhice, insanidade mental, para obterem vantagens pessoais com os benefícios e aposentadorias que elas recebem. Essa gente ostenta certas mordomias às custas dessas pessoas simples e inocentes. E estes fariseus de hoje podem ser pessoas comuns que fingem cuidar destes idosos e, como eu disse, de outras pessoas fragilizadas, mas no fundo querem se aproveitar dos seus próprios recursos. E podem ser também falsos pregadores e pastores que usam da palavra de Deus e de promessas de milagres e ainda vendem, por exemplo, caroço de feijão, óleo ungido, chave ungida por preços absurdos, prometendo benefícios espirituais, tudo isso para se enriquecerem às custas dos pobres e dos sofredores e desesperados. Este é um dos pecados mortais que, como ensina a igreja, clamam aos céus, ou seja, clamam a vingança de Deus. Diz no livro do Êxodo 22, 21 a 23: não prejudicareis a viúva e o órfão, ou seja, todos aqueles que se encontram numa situação de fragilidade, que podem ser idosos, pobres, enfermos, e continua a Escritura: se os prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. E nosso Senhor no Evangelho de hoje completa: eles receberão a pior condenação. Meus irmãos, ajudar reta e sinceramente os pobres e os sofredores é um ato cristão que nos leva para o céu. Mas se aproveitar deles, fingindo ajuda
é um ato abominável que leva para o inferno. Deus nos livre disso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.